Lúcifer já começa essa leitura mandando você parar de ser boca de sacola, parar de falar um monte de coisa e entender que o silêncio é patuá de gente grande, que quem escuta aprende, quem cala aprende. O silêncio é sábio. Às vezes você expressar a sua opinião sobre algo, ou sobre alguma situação que, primeiro, não foi lhe solicitado, segundo, vai fazer alguma diferença na sua vida ou na de alguém? Então guarde para você. Aqui a gente tem essa coisa de você aprender a escutar. Por quê? Provavelmente você tá passando por um despertar, tá caindo o véu. Tá caindo o véu. Lúcifer diz que você tá passando por uma certa tormenta mental justamente por conta da queda do véu. Você não entendeu ainda qual é o seu lugar. Você ainda não entendeu em que acreditar, no que acreditar, né? Mas aqui ele diz sobre você buscar conhecimento, você buscar novas informações, você aprender, a busca incessante pelo conhecimento. A gente morre sem saber de tudo e a gente nasce sabendo nada também, a gente morre sabendo nada. Então, assim, a busca incessante pelo conhecimento, continue buscando conhecimento, estude, sabe? Busque a sua verdade, busque aquilo que você acredita, tá? E lembre-se, nessa busca, nesse processo de busca, nesse processo de aprendizado, de busca de conhecimento, aprenda a ficar de boca calada, tá? Você não é o dono ou a dona da razão. Aqui provavelmente você acha que você é o dono ou a dona da razão, que só a sua verdade é absoluta, mas como já diz um grande filósofo, nenhuma verdade é absoluta, né? Cada um tem a sua própria verdade. Só que você está passando por um processo de despertar da sua consciência muito grande e você está sendo convidado, convidada a se libertar. A se libertar de crenças que foram impostas a você, de crenças impostas a você por família, por sociedade, por colégio, por enfim, seja lá por quem foi imposto, mas foi imposto. Uma crença que foi imposta a você e você acredita que você precisa acreditar naquilo, sabe? Que não tem um outro caminho. Entenda que nenhum caminho é certo. Não existe um caminho certo e um caminho errado. Existe um caminho que é bom para você e ruim para fulano. Existe um caminho que é bom para cicrano e ruim para você. Cada um tem um caminho. Então, aprenda nessa sua busca, tá? Não tá na hora de você assim começar, como eu posso dizer, romper com essas crenças, com essas coisas que foram impostas a você, começar a romper com essas ideologias que nem são suas, foram só colocadas aí na tua cabeça, sabe? Foram trabalhadas, construídas durante longos anos da sua vida e você só tem essa crença porque é o que é. Questione, faz parte de qualquer crença, questione. Quando você não tem a liberdade de questionar uma fé, uma vertente, uma crença e, enfim, seja o que for, uma tradição, quando você não tem o direito de questionar, é um sinal de alerta, porque aí, né, tem essa parte dessa carta aqui que fala muito sobre isso, quer ver? É muito interessante, eu vou até pegar aqui para ler para vocês, para ficar mais fácil. A carta 32, peraí, eita. Nessa hora até agarra as folhas. Aqui, quer ver? Confrontar os nossos medos e preconceitos é o caminho para a autopossessão, a libertação da manipulação e a autêntica liberdade de espírito. Só assim, emergindo das sombras, alcançamos a nossa própria luz, tá? E aqui a gente fala sobre... Quer ver?
Ilusões são artifícios de controle utilizados por aqueles que procuram dominar as massas. Então, algumas questões aqui, quando você não pode, como eu disse, quando você não tem o direito, a liberdade de questionar aquilo que está sendo lhe imposto, você não acha que é um sinal de que tem algo de errado e que alguém pode estar tentando controlar você através de crença, através de medo, através de tradição, através de costumes? Então, assim, questione, sabe? Questionar é a arte para se aprender qualquer coisa. Ninguém aprende nada sem questionamento, né? Eu falei isso até com um cliente há pouco tempo. Falei, olha, a gente pode conversar com as entidades normalmente, tá? A gente pode perguntar as coisas, até porque se você não questiona, se você não pergunta, como você vai aprender? E se você não tem essa liberdade, tem algo de errado? Se em algum templo, alguma coisa você vê, você não pode questionar. Mas por que eu não posso questionar? Sabe, se eu tô aqui para aprender sobre isso, se eu pratico isso, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E para eu aprender, para eu saber o que eu estou fazendo, eu preciso questionar. E se você não tem liberdade, alguma coisa de errado tem, né? Então aqui Lúcifer te convida a parar de ser boca de sacola, parar de querer ser dono da verdade. Comece a escutar mais, comece a absorver mais, a aprender mais, tá? Você precisa buscar conhecimento. E lembre-se que nessa busca por conhecimento, nessa sua jornada de aprendizado, tá? A sua verdade não é absoluta e nem correta e nem é de todo mundo, tá? Não aceite tudo que lhe é imposto, mas também não queira impor tudo aquilo que você acredita aos outros. Respeite sempre o livre-arbítrio das pessoas, tá? Nem todo mundo vai concordar com você e tá tudo bem. Segue a sua vida, acreditando no que você acredita, tá? E nem todo mundo tem que, eu costumo dizer, tem que nada. Ninguém tem que nada, tá? Ninguém tem que nada. Cada um faz aquilo que quer, acredita naquilo que quer. E não tente impor a sua fé, a sua verdade no outro. E não deixe que eles façam isso com você, tá? Porque isso pode te atormentar mentalmente. Quando a gente está num lugar que a gente não pertence, a gente sofre. Quando a gente tenta se encaixar em uma crença, uma tradição, um costume que a gente não faz sentido pra gente, sofre, dói porque você tá tentando caber num lugar que não tem espaço pra você. Então tá na hora de você buscar algo que faça sentido pra você, e lembrando sempre de respeitar o livre-arbítrio das pessoas, e lembrando sempre que você também tem o livre-arbítrio de acreditar no que você quiser, né? Mas não precisa criar intriga, brigar, tá? Não tem necessidade. A gente não precisa discutir com outras pessoas pelo aquilo que elas acreditam. Tudo bem, você acredita em X e eu acredito em Y, e tá tudo certo. A gente pode conviver muito bem com você acreditando em X e eu em Y. E tá tudo bem, tá? O mundo vai continuar rodando, o mundo vai continuar girando, e é isso que importa, a vida continua. E aqui no fundo do deck ficou a carta número 9, a carta do buquê. Aqui fala sobre, assim como as rosas irradiam beleza e valor, a autoadmiração reflete luz interior, atraindo pessoas que também o apreciam e valorizam você. Ame-se, reconheça o seu valor, conheça você, para que assim você irradie luz para atrair conexões verdadeiras e enriquecedoras para a sua jornada espiritual. Quando você entender qual é a sua verdade, você vai atrair pessoas alinhadas com a sua verdade e compartilhar da sua ideia. Não precisa forçar ninguém a nada e ninguém precisa forçar você a nada, tá certo? É isso. É coletivo, não vai ressoar com todo mundo, obviamente. Pegue somente se o esporro fez sentido pra você. Se não fez sentido pra você, devolve pro universo e tá tudo certo, tá bom? Muito axé pra você, pessoa!